Olá pessoal, continuando a nossa videoaula de geografia, ainda sobre a população brasileira, tá? Só que agora a gente vai falar sobre a vinda de imigrantes para o Brasil. A gente já falou um pouquinho disso na aula de história, mas vamos começar. No início do século XIX, quando o Brasil tornou-se independente de Portugal, a entrada de estrangeiros passou a ser permitida oficialmente no Brasil. Desde então, o país passou a receber pessoas vindas de diversas regiões do mundo. Com isso, houve um grande aumento no número de imigrantes que vieram para o Brasil. Vários motivos contribuíram para que pessoas de outros países viessem morar no Brasil. Na Europa, por exemplo, estavam ocorrendo algumas guerras e revoluções. Além disso, o continente europeu estava passando por muitas transformações, como o aumento da população, o processo de industrialização com a Revolução Industrial em alguns países. A Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa nos séculos 18 e 19. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e com o uso de máquinas. Por isso, muitas famílias de camponeses abandonavam suas terras e iam morar nas cidades. As fábricas empregavam um grande número de pessoas, mas mesmo assim não havia emprego suficiente para todas. Aqui no Brasil, a discussão em torno do fim da escravidão aconteceu em meados do século XIX, e medidas políticas foram criadas com o objetivo de abolir o regime escravista no território brasileiro. Algumas dessas medidas políticas eram as leis contra a escravidão. Por exemplo, a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos vindos da África para o Brasil, a Lei do Ventre Livre, que tornava livres os filhos de escravos nascidos a partir daquela data, a Lei do Sexagenário, que tornava livres os escravos que tivessem mais de 60 anos. Em 1888, a Lei Áurea decretou o fim do trabalho escravocrata no Brasil, gerando assim um grande problema para os fazendeiros que necessitavam de mão de obra nas lavouras. Lembrando que muitos fazendeiros começavam a incentivar a vinda de imigrantes para trabalhar nas fazendas do café e, apoiados pelo governo, começaram a investir em propaganda, especialmente em países europeus. Essa propaganda apresentava o Brasil como um lugar bom para viver, onde teriam a oportunidade de trabalhar e enriquecer. Então, a alternativa encontrada foi buscar trabalhadores em outros países. Assim, milhares de italianos, suíços, alemães e japoneses vieram trabalhar nas fazendas do café, principalmente no estado de São Paulo. Mas, ao chegar nessas fazendas, devido às más condições de trabalho, muitos imigrantes acabavam deixando o campo e vindo para as cidades, especialmente São Paulo, que crescia com a riqueza do café e o surgimento de diversas indústrias. Agora vamos falar sobre os fluxos de população. Os migrantes são pessoas que vêm de outros municípios ou de outros estados. Percebam a diferença entre migrante e imigrante, tá? Os movimentos da população que ocorrem dentro de um país são chamados de migrações internas ou fluxo migratório. Esse fluxo migratório pode ser realizado por meio do êxodo rural, que é a saída de pessoas da área rural para a área urbana, ou seja, do campo para a cidade, a migração pendular, que ocorre quando as pessoas se deslocam diariamente de um município a outro para trabalhar ou estudar. Mas ele não é considerado um processo migratório em si, porque as pessoas não mudam seu local de moradia. A migração interestadual é a saída de pessoas de um estado para o outro dentro da mesma região. Por exemplo, saio de Pernambuco para morar na Bahia, eu continuo na região Nordeste. Já a migração interregional é a saída de pessoas de uma região para outra. Eu saio de Pernambuco e vou morar em São Paulo, então deixei a região Nordeste e fui para a região Sudeste. Todo mundo está compreendendo, não é? Diversos fatores fazem com que pessoas se desloquem de um lugar para o outro. Vamos ver alguns desses fatores. A falta de terra para plantar e criar animais, a falta de trabalho, a substituição do trabalho humano pelas máquinas, como aconteceu com a Revolução Industrial, secas e pragas que destroem as plantações e matam os animais.
Agora vamos falar sobre Brasília e os candangos. A migração de pessoas não ocorreu somente para os centros industrializados, tá? Nos anos de 1950, quando a cidade de Brasília começou a ser construída, milhares de pessoas saíram de seus estados no Nordeste e se mudaram para o Planalto Central, empregando-se como operários da construção civil. Eram chamados de candangos. Em homenagem a eles, um monumento foi erguido na cidade. Em 1960, quando Brasília foi inaugurada, mais de 58 mil pessoas de origem dos estados do Nordeste compunham a população da capital federal, o que representava cerca de 41% da população da cidade naquele ano. Nos anos de 1950, quando a industrialização 1950 e 1960, quando a industrialização se tornou acelerada no Sudeste, muitas pessoas do Nordeste e do Norte de Minas Gerais deixaram os lugares onde viviam em busca de melhores condições de vida. Sempre acontece isso, tá? As pessoas saem da sua cidade, saem do seu estado, até do seu país em busca de melhores condições de vida. Em Brasília também, as pessoas saíam do Nordeste em busca de melhores condições de vida lá na capital que estava sendo criada. Então, nem sempre é possível isso acontecer, tá? Muitas vezes as pessoas saem do seu lugar, da sua cidade de origem, do seu estado e até do país, e quando elas chegam em outros lugares, elas não conseguem essas melhores condições de vida. Elas acabam encontrando desemprego, a falta de moradia digna, e isso faz com que aumente a violência e gere também a favelização no país. Agora é hora de você aplicar os seus conhecimentos. Realize as atividades das páginas 385 até 387. Assista ao vídeo A Imigração no Segundo Reinado e até a próxima aula. Um grande beijo!